palavra escondi, guardada no meu coração. Olá, irmãos, graça e paz do Senhor. Hoje nós estamos iniciando a nossa Escola Bíblica Online da Primeira Igreja Batista de Campo Limpo. E nessa jornada nós vamos estar estudando a edição especial da revista Palavra e Vida, a revista de escola bíblica da Convenção Batista Fluminense. E nessa edição especial o tema é Esperança em Tempo de Quarentena. E nós cremos, meus irmãos, que nós, servos do Senhor, podemos ter esperança nesses dias tão difíceis. Cremos que o Senhor, através da sua palavra, trará esperança para o nosso coração. Hoje, começando na primeira lição, e o tema da lição é Igreja Nunca Fecha. Essa lição foi escrita pelo pastor Elildes, que é o pastor da Primeira Igreja Batista de Cabo Frio, e também é o atual presidente da Convenção Batista Fluminense. E essa lição está baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 até o 17. É esse texto que leremos agora, pedindo ao Espírito Santo para que possa iluminar o nosso entendimento, para que possamos compreender a palavra de Deus e aplicá-la às nossas vidas em nome de Jesus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus são vocês, é sagrado. Amém, irmãos? Então, estamos vivendo um tempo muito desafiador que mudou de maneira profunda a rotina da igreja. Cultos online, atividades suspensas, planos alterados e templos fechados. Mas apesar de tudo isso, a igreja nunca fechou, porque a igreja somos nós. O templo está fechado e vazio, mas a igreja continua viva, ativa e abençoando o mundo. A tempestade pela qual estamos passando é gigantesca, mas a Bíblia nos mostra que Jesus, ele acalma a tempestade e nos conduz pelo caminho da vitória. E nesse caminho da vitória, a palavra do Senhor será a nossa bússola ou o nosso GPS, nos apontando o caminho pelo qual devemos andar, como nos diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nesse estudo cujo tema é Igreja Nunca Fecha, essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 17, trará verdades espirituais para o nosso coração e precisamos basear as nossas vidas nessas verdades para nos mantermos firmes e de pé nesse tempo tão difícil. O primeiro tópico do estudo que nos mostra, como ser essa igreja ativa e operante em tempo de quarentena é o seguinte: cooperação mútua e consciente. Então,
precisamos entender essa verdade espiritual, que em tempo de quarentena a igreja precisa de uma cooperação mútua e consciente. E esse primeiro tópico se baseia no versículo 9, que diz: porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nesse capítulo 3 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele, de certa forma, dá um puxão de orelha na igreja, chamando a igreja para a maturidade espiritual. Precisamos entender que a maturidade é imprescindível para enfrentarmos momentos difíceis. Por exemplo, é um sinal de maturidade espiritual entender que podemos servir e ser fiéis a Deus mesmo com os templos fechados. Como já falamos, o templo está fechado, o templo está parado, mas a igreja continua operando. Então você pode servir a Deus mesmo com o templo fechado. Você pode continuar sendo um crente fiel a Deus, por mais que você nesse período está adorando a Deus em casa, se alimentando da palavra de Deus em casa e não no templo. O nosso serviço e a nossa fidelidade precisam se manter de pé mesmo em tempo de quarentena. E isso é um sinal de maturidade espiritual quando nós compreendemos essa verdade. E nesse tempo, um outro sinal de maturidade é a gente compreender que todos nós somos cooperadores de Deus na realização da sua obra. A obra de Deus não parou e essa obra é realizada através de nós. E nós que somos cooperadores de Deus também precisamos entender que estamos todos em um mesmo nível. Na obra de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Nós vamos plantar, nós vamos regar, mas apenas Deus tem o poder para dar o crescimento. Então cada um coopera da maneira como pode. Cada um faz aquilo que Deus o chamou para fazer e cooperando com o Senhor, cooperando uns com os outros, a obra de Deus vai avançando, mas ela só avança porque a mão de Deus está sobre nós, porque Ele é o dono da obra e é Ele quem faz a obra crescer aqui na terra. Então precisamos entender essas verdades espirituais. Primeiro, a porta do templo fechada não nos impede de servir ao Senhor e nem de sermos fiéis a Ele. Precisamos unir as nossas forças e cooperar na obra de Deus. E veremos, mesmo em tempos difíceis, Deus operando e trazendo crescimento para a obra dele. A obra de Deus continuará crescendo mesmo em tempo de quarentena. A obra de Deus continuará crescendo mesmo com a porta do templo fechada, porque a igreja está viva e está operando e o nosso Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro, continua operando através da sua igreja. Não vamos parar de trabalhar. A obra não vai parar de crescer, porque Deus está agindo através de nós. Então, o primeiro tópico nos diz que em tempo de quarentena precisamos de maturidade e precisamos de cooperação e dessa compreensão de que trabalhando, Deus fará a obra dele crescer e prosperar em nome de Jesus. O segundo tópico fala que também precisamos ter a compreensão de que a obra de Deus se faz com uma construção adequada e convicta. Versículo 10 até o versículo 15 falam sobre isso. Olha o que diz a palavra do Senhor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo.
Nós somos cooperadores de Deus, cooperadores na obra de Deus. Mas nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. O apóstolo Paulo, ele diz que ele foi um sábio construtor, que na plantação da igreja deixou claro que Jesus Cristo é o fundamento e a base de tudo. Jesus é o alicerce da igreja, Jesus é a base da igreja, Jesus é o fundamento da igreja. A igreja existe por causa de Jesus, para Jesus. A igreja avança pelo poder de Jesus. Tudo o que acontece na igreja é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então Jesus está na base, Jesus está no centro de tudo. Esse é o fundamento da igreja. E o apóstolo Paulo, como um plantador de igreja, ele sempre se preocupou em deixar isso muito claro. Cristo é o fundamento da igreja. E hoje nós somos instrumentos de Deus para a edificação da igreja. O fundamento está lançado e nós agora estamos trabalhando para que a igreja cresça, se edifique e se desenvolva cada vez mais. Mas a Bíblia nos alerta: cada um veja como edifica. Somos cooperadores de Deus, somos instrumentos de Deus para a edificação da igreja, mas a Bíblia nos alerta que não podemos edificar a igreja de qualquer jeito. Cada um veja como edifica. Precisamos prestar muita atenção sobre como nós temos trabalhado no reino de Deus, sobre como nós temos cooperado com a obra do Senhor. Nesse tempo de quarentena, a igreja precisa continuar trabalhando e esse trabalho deve ser feito com fidelidade e excelência. A fidelidade, primeiramente, tem a ver com pregar o evangelho verdadeiro, como ele de fato está revelado na Escritura para cada um de nós. Não podemos acrescentar nada ao evangelho e também não podemos retirar nada do evangelho. Nesse tempo, a igreja precisa pregar o evangelho com fidelidade. E não apenas nesse tempo, mas em todo tempo, a fidelidade deve ser a marca da igreja verdadeira. Precisamos também ter fidelidade ao Senhor no nosso relacionamento com Ele. O templo está fechado, nós não estamos nos reunindo em nossa adoração coletiva, mas nós não deixamos de ser adoradores, não deixamos de ser filhos de Deus e por isso precisamos continuar mantendo a nossa fidelidade em nosso relacionamento com o Senhor. Continuar nos alimentando com a palavra de Deus, que é alimento espiritual, continuar orando, adorando, evangelizando, intercedendo. Precisamos continuar sendo fiéis em nosso relacionamento com o Senhor. E, além da fidelidade, o nosso trabalho precisa ser feito com excelência. Na obra de Deus, nós sempre devemos dar o nosso melhor. Interessante, irmãos, que a quarentena trouxe diversas dificuldades para nós. Ter que fazer um culto online e muitos de nós não temos os equipamentos necessários para poder fazer uma transmissão top de linha. Nós que somos de uma igreja pequena, com poucos recursos, não temos uma transmissão, de alta qualidade, temos recursos limitados, um celular limitado, uma internet limitada, um áudio limitado, uma edição de imagens limitada, mas ainda assim, mesmo com essas limitações, nós podemos dar o nosso melhor, fazer o melhor dentro das condições que nós possuímos e, acima de tudo, fazer de todo o coração. Fazer a obra de Deus com excelência é fazê-la de todo o coração. Por mais que humanamente os nossos recursos sejam limitados e escassos, no céu nós temos recursos ilimitados. Então, pode faltar alguma coisa material, mas não nos faltará nada espiritual. A unção do Espírito Santo é a mesma. A glória de Deus sobre a nossa vida é a mesma. O poder de Deus para anunciar o Evangelho é o mesmo. Então precisamos dedicar o nosso coração e fazer a obra do Senhor com excelência. Cada um veja como edifica. Como estamos edificando a igreja nesse tempo de quarentena?
Como estamos cooperando com a obra do Senhor no meio da pandemia? Não podemos baixar o nível. Precisamos continuar fazendo a obra do Senhor de todo o nosso coração, com fidelidade e com excelência. Como o apóstolo Paulo disse que ele era um sábio construtor, hoje nós também precisamos ser sábios construtores e dar o nosso melhor na obra do Senhor, sabendo que assim a obra dele vai prosperar, será abençoada e pessoas serão alcançadas pelo poder do Evangelho. Então, o primeiro tópico diz que em tempo de quarentena a igreja precisa de cooperação madura e consciente, maturidade espiritual, cooperação na obra do Senhor, crendo que Ele dará o crescimento. O segundo tópico fala de uma construção adequada e convicta. Somos os cooperadores de Deus e se estamos trabalhando para Deus, não podemos trabalhar de qualquer jeito. É necessário fidelidade e excelência na obra do Senhor. E o terceiro e último tópico diz que nós somos uma habitação protegida por Deus e sagrada. Versículos 16 e 17, que assim fala o nosso coração. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós precisamos alcançar o entendimento espiritual de que a igreja não é o templo, a igreja são as pessoas, nós somos a igreja. Templos podem ser fechados e até destruídos, mas a igreja é invencível, pois é guardada e protegida por Deus. Então, é tempo de avançar e continuar cooperando e trabalhando na obra de Deus e anunciar o Evangelho. O templo está parado, mas a igreja está ativa. A porta do templo está fechada, mas a porta do céu está aberta. Deus não está em quarentena. Então, meus irmãos, precisamos dedicar a nossa vida sabendo que nós somos a igreja. E a igreja é invencível. Essa pandemia não destruirá a igreja do Senhor. A igreja é vitoriosa por causa de Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus nos ama e por causa do amor dele nós somos vitoriosos e precisamos nos comportar como igreja vitoriosa e não recuar, na certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja vai avançar, a igreja terá desafios, terá dificuldades, mas nós venceremos todas essas dificuldades, porque o Senhor está conosco. Como nós cantamos, o nosso general é Cristo, e o nosso general nunca perdeu nenhuma batalha. A igreja somos nós. E somos vitoriosos. E continuaremos caminhando, avançando, vitoriosos, porque Jesus Cristo está conosco. O templo está parado, mas a igreja está ativa. A porta do templo está fechada, mas a porta do céu continua aberta. Deus não está em quarentena. E aí precisamos refletir sobre algumas coisas ao final desse estudo. É muito difícil, irmãos, ver a porta do templo fechada. Às vezes, no caminho para o trabalho, você passa em frente à igreja e vê a porta do templo fechada e isso dói ao nosso coração. Chega no domingo pela manhã, na quarta-feira, no domingo à noite, naquele horário que nós nos arrumávamos para ir para o culto e isso não está acontecendo mais, isso também dói ao nosso coração. Então precisamos parar e pensar e perceber, será que nós de fato valorizamos o ajuntamento da igreja, os nossos momentos de adoração coletiva, porque hoje o templo está fechado e nós sentimos muita falta. Mas muitas vezes, enquanto o templo estava aberto, a gente não ia.
A gente não fazia questão de estar presente, a gente não fazia questão de participar, de se envolver, de estar na comunhão da igreja, junto com os irmãos, cooperando, trabalhando, juntos, buscando e louvando ao Senhor. Então pare e pense agora, às vezes nós temos que perder alguma coisa para poder valorizar. Então que possamos valorizar mais os nossos ajuntamentos coletivos. E quando a quarentena passar, quando a pandemia passar, que você não perca nenhuma oportunidade de estar no templo junto com a igreja, adorando e servindo ao Senhor. E uma segunda coisa que precisamos meditar: nós temos cooperado com a obra de Deus, dando o nosso melhor. Nós temos feito a obra do Senhor nesse tempo de quarentena com fidelidade e excelência. Meus irmãos, tem sido muito difícil para a igreja, para a liderança da igreja, manter as atividades da igreja nos meios virtuais. Muitas pessoas tiveram que se adaptar e é uma trabalheira, uma correria tão grande. E que você possa também dar o seu melhor para participar disso tudo. Participe dos cultos online, participe da EBD online, participe de tudo aquilo que a igreja está promovendo através das redes sociais, porque isso tudo é bênção de Deus para a sua vida. A igreja não pode parar, a igreja não vai parar, mas não permita que você fique parado nesse tempo. Continue sendo um crente ativo, continue trabalhando, continue cooperando com a obra de Deus, continue participando e se envolvendo naquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Porque fazendo isso, você será abençoado e será um instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Então guarde isso em seu coração. O templo está fechado, mas a igreja nunca fecha, porque a igreja somos nós. A igreja continua viva, ativa, operando, influenciando e abençoando o mundo. E tudo isso é possível porque Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo somos mais do que vencedores. Que o Senhor possa abençoar a tua vida nesse dia, que você possa receber essa palavra no teu coração e ser abençoado. A palavra do Senhor é viva e eficaz. E que você receba essa palavra com fé nesse momento e seja abençoado, restaurado, que tenha a sua fé renovada pelo Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Fique em paz e que Deus te abençoe.